Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Como é que vocês passaram aí de Natal, Ano Novo? Feliz 2020 para todo mundo. Muito mais saúde, muito mais sucesso, mais realizações, enfim, tudo de bom aí para vocês. Olá, boa tarde. Feliz 2020 para vocês também. Boa tarde também. Ótimo ano para todos nós, hein? Muitos desafios. Muitos desafios. Comecei mais magro, terminei mais gordo. Grande desafio. Boa tarde. Olá, Elisane, tudo bem? Tudo. Feliz 2020 para todos, para nós, né? Saúde, que o resto a gente corre atrás. Muito obrigado. Espero que todos tenham passado bem aí essas festas. Um monte de gente estava ali me esnobando, falando da praia, contando das histórias de praia. Enfim, espero que tenha todo mundo bronzeado. Na realidade, ainda estamos de férias, né? Vocês ainda estão, é verdade. Nós estamos abrindo exceção para você, olha. Isso aí, isso aí. Fala, o professor não tem férias, tem recesso. Recesso, é verdade, é verdade. É recesso escolar. Aqui o artigo produzindo. Mas isso aqui não é trabalho, gente. Isso aqui é conhecimento. O conhecimento faz parte da vida do professor, do educador, entendeu? Isso aqui é diversão. É verdade, verdade. Deixa eu compartilhar aqui. Para a gente dar início. Tá todo mundo enxergando aí meu... Leandro, posso tirar uma dúvida por enquanto? Pode. Eu vi agora que eu recebi por e-mail um boleto do encontro presencial. Tem uma data, que estão 3 dias ali. Serão 3 dias de encontro? São 4 dias. 4 dias, né? Isso. Para já fechar, quer dizer, já tem ali a determinação das turmas. Isso, na verdade, assim, foi até bom você ter falado até, Beth. Eu vou mandar para todos vocês lá no grupo mesmo a divisão das turmas, como é que ficou. Eu vou mandar para a Lininha. Eu só não mandei ontem, porque eu já tinha postado muita coisa lá para vocês, eu achei que eu ia ficar, tipo, fludando vocês lá com muita informação. Então, daí a gente vai fazer agora, eu vou mandar amanhã eu já mando já para vocês tudo isso. Tá bom, ok. Obrigada. Imagina, eu mando junto com a after do webinar número 3. Né, eu mando lá para vocês. E deixa eu aproveitar, já que eu estou dando os recadinhos também, né? Já que a Beth já puxou aí, vou aproveitar para dar os outros recadinhos. Com relação aos quizzes, gente, eu estou vendo que vocês estão meio tensos, alguns meio tensos com os quizzes, fiquem tranquilos. Tem 2 coisas. Uma é que existem alguns quizzes que não estão dando a 3ª tentativa. Eu já mandei isso lá para a WGU, que é a Global University, que ela é responsável por esse treinamento aí, né, pelo controle desse treinamento. E já pedi para eles lá para liberarem as 3ª tentativas aí. Com relação às notas, o mais importante é a aprendizagem e não o resultado que vocês estão tendo lá. O importante é vocês irem me passando quais são as dificuldades, o que aconteceu, assim por diante, porque assim, tudo que é argumentado, existe essa flexibilização, né? Mas sempre acompanhem também de dicas assim, os materiais que eu vou passando, vai fazendo quiz junto com os materiais também, que isso ajuda bastante. E vão anotando se vocês tiverem também qualquer sugestão das perguntas aí, que nem o pessoal falou na última lá, que não concordava com uma questão ou outra, me passem isso também. Né? Tem que, obviamente, a gente tem esse direito também de argumentação. Outra coisa, Leandro, nesse quiz da lição 4, não sei, eu acho que isso é randômico,
No meu vieram 2 perguntas iguais. Ah, Mas eu errei e acabei errando as 2, entendeu? Então, em termos de pontuação, isso prejudicou, né? me manda se você conseguir imprimir em PDF a página, daí ele vem as 2 questões lá, daí eu consigo passar para eles lá da plataforma. Tá joia, mando sim. Daí você me manda que daí eu já vejo isso já. Tá bom, obrigada. Imagina, que é isso. Pessoal, vamos lá. Vamos dar início aí ao webinar número 3, né? Acredito aí. Como eu falei, eu estou aqui com o chat aberto, então qualquer coisa vocês podem digitar aí, ou qualquer coisa podem falar também, né? Aí eu fecho os videozinhos de vocês aí, porque senão atrapalha depois na hora da gravação, né? Na hora de replicar a gravação. Mas vamos dar início ao webinar número 3. A gente vai discutir hoje aqui a lição número 4, que é basicamente modelagem de negócios, né? E aí, para isso, eu queria dar início fazendo uma parte -1. A gente sempre tem a parte 0, que é o aquecimento, então eu vou para a parte -1, que é o recordar é viver. Né? Já que a gente teve esse hiato aí, né? Esse período aí que a gente ficou um pouco desconectado, né? E naquele período de Natal, Papai Noel, fogo de artifício para Ano Novo, enfim, às vezes dá uma perdida aí no que foi aprendido. Então, eu quero fazer esse momento aí de recordar, aí, né? Passar com vocês o que a gente já fez, né? Fazer essa revisãozinha aí básica aí do que a gente já discutiu aqui durante os webinars, né? O primeiro webinar, basicamente, a gente falou sobre a questão do fluxo, de encontrar sua paixão, né? Que isso é um momento muito importante, assim, da jornada dos nossos alunos durante esse processo de se tornarem empreendedores, né? De empreendedores agora, aqui falando no sentido mesmo de ter o próprio negócio, né? Que isso é um momento muito importante deles descobrirem quem são eles. E essa atividade, vocês vão ver, isso eu peguei até, porque agora eu estou fazendo entrevista também com os professores que já rodaram o Fundamentos, né, nas 4 instituições que a gente já tem parceria, e o depoimento deles dessa atividade do fluxo é sensacional, assim, deles falarem assim, o quanto que eles começam a conhecer melhor os alunos deles, né, e fazer aquela conexão que a gente chegou também a conversar sobre a aprendizagem sendo um processo ali de confiança, né, de muito mais de valores do que simplesmente um processo ali que é só profissional, né, vamos dizer assim. E aí, dentro disso, a gente discutiu também a teoria base, que é a teoria base nossa, enfim, que traz, né, o curso nosso, o módulo Fundamentos, que é a efetuação. Então, a Sara Sarasvati, que é a principal, vamos dizer assim, pesquisadora e professora que cunhou esse termo, trazendo que empreendedores lá no momento de criar, gerar valor, eles normalmente fazem isso trabalhando com aquilo que tem em mãos e de forma não linear, de forma muito mais experimental, onde não existe uma fórmula. E isso é uma coisa que a gente tem que ter muito em mente, principalmente quando a gente sai da posição de professor e vira facilitador, porque assim, cada aluno e cada grupo ali vai ter uma jornada e a gente tem que se sentir confortável com isso. Que não só eles não vão saber onde eles vão chegar, no sentido assim, não vai saber qual que é o futuro, mas a gente também tem que aprender a lidar com essa incerteza, com essa ambiguidade aí de como que as aulas, como que o desenvolvimento do projeto vai rolar ali, né? Porque isso é um processo da efetuação no final das contas. E aí depois, né, voltando um pouco mais lá nesse salto, né, a gente discutiu tudo isso, daí a gente vai falar da questão de cliente, solução e o mercado e assim por diante. E aí eu apresentei para vocês, que eu falei para vocês também que isso é muito importante para a gente, que é essa nova lógica de mercado, né? Que é onde a gente começa no cliente, a gente extrai o valor desse cliente, aí a gente entende o que o cliente quer, através daqueles processos de empatia, disso a gente monta uma solução para resolver, né? Ou para atender uma necessidade ou para resolver um problema, e essa solução a gente acaba transformando num negócio, né? E eu falei para vocês que, diferente da mentalidade de empresas mais tradicionais, que é comércio pequeno, cresça rápido e pense grande, aqui essas novas empresas, essa nova lógica de mercado exige uma forma de pensar que é ter empatia com o cliente, empatia nesse sentido mais, no sentido de empatia mesmo com o cliente, no sentido forte da palavra ali, de sentimento mesmo, e aí o que a gente vai usar bastante hoje também, que é a questão do R cedo
e aprenda rápido, né? As empresas elas se tornaram muito mais ágeis e muito mais... não existe aquele processo de esperar estar tudo... o feito é melhor do que perfeito nesse momento. Então, e a gente tem que começar também a entender esse tipo de pensamento para a gente conseguir facilitar e liderar os alunos durante todo esse processo aí, né? Então, basicamente foi isso, fazendo bem um resumão da obra mesmo, basicamente foi isso que a gente chegou a ver. A gente falou de segmentação de mercado também, para deixar, né, bem nicho, e dentro disso tudo é aquele foco máximo no cliente. A gente precisa entender mesmo qual que é a dor desse cliente para a gente conseguir resolver e rolar uma solução ótima aí. Então, basicamente, esse é o resumo da ópera, do que a gente viu. Alguém quer adicionar alguma coisa que ficou de fora, que acho que é importante reforçar aí? Fiquem à vontade. Acho que isso é um não, então vamos embora. Vamos para a parte do aquecimento. Então, a parte 0 aí, que é aquele aquecimento que a gente sempre faz, que é onde a ideia desse aquecimento, assim, o objetivo sempre é consolidar os conceitos bases, né, os conceitos básicos aí que a gente vai utilizar durante a apresentação da teoria que é envolvida na lição aí de modelagem de negócio, no caso. E aí eu fiz 2 perguntas para vocês lá no grupo, não sei se vocês chegaram a ver, mas eu fiz 2 questionamentos para vocês irem pensando. O primeiro é, qual que é a diferença entre um produto e um negócio, né? Então, produto versus negócio. Produto, quando eu falo produto, já inclui serviço, tá? Produto, serviço e negócio. Qual que é a diferença entre um e o outro? E o segundo é, por qual motivo que hoje a gente vê essas metodologias ágeis, assim, por que elas estão tão em alta e tão na moda? Por que as pessoas falam muito disso? Inclusive, a gente vai utilizar o Lean Canvas aqui. Então, durante o curso, a gente utiliza o Lean Canvas e não outras ferramentas de desenvolvimento de negócio mais tradicionais, como o plano de negócio e assim por diante. Então, por que elas estão em alta aí? E aqui não tem certo ou errado, o mesmo esquema de sempre de sala de aula, discussão e colaboração. Então, por favor, eu queria escutar de vocês aí, dessa reflexão, tiveram tempo de refletir ou não, o que vocês refletiram e como é que foi. Pode estar no chat, pode falar, está aberto para vocês aí. Bom, oi, Leandro. Eu acho que o importante aí dessas novas metodologias é a flexibilidade, certo? De acompanhar a dinâmica do momento que nós estamos vivendo agora. E isso meio que responde à primeira pergunta, porque o mercado ele está em constante alteração, requerendo alterações no produto que a cada vez é uma coisa estática. Então, o negócio é uma coisa de como você vai levar isso para o mercado, que o mercado está querendo, e o produto é uma definição estática a cada momento que você o consegue produzir. Certo. Tem mais aí? Eu tenho uma consideração com relação às metodologias ativas, que é exatamente a capacidade ou a característica de aprendizado de cada uma. Quando a gente tem aquela aula presencial tradicional, em que eu falo a mesma coisa para uma massa de pessoas que está assistindo, eu não consigo identificar quem daquelas ou como foi o entendimento de cada uma delas. Quando eu trabalho com essas estratégias de inverter a sala de aula, de usar uma estratégia que é até de uma coisa postada, de um EAD, por exemplo, uma coisa parecida com isso, o aluno tem possibilidade de rever aquela explicação, de olhar de outro, buscar algo mais quando ele está embarcado aí na internet, do que numa sala de aula. Até porque se eu ocupo esse aluno usando as tecnologias para fazer com que ele desenvolva ou acrescente algo no entendimento dele, eu estou impedindo que ele se divirja, ou seja, que a mente dele saia um pouco do contexto quando eu apresento desafios. Então, a metodologia ativa aproveita um pouco a capacidade, ou melhor, potencializa um pouco a capacidade de aprendizado de cada um, o entendimento de cada um. Gente, só para... Deixa eu só trazer uma coisa aqui, só para trazer o foco aí, que eu estou vendo que está tendo ali a discussão de metodologias ativas aqui também, só para não me fazer...
não entender errado. A gente vai discutir as metodologias ativas, obviamente, no presencial. Agora, na verdade, assim, o que eu estava trazendo para vocês é com relação às metodologias ágeis, que é, por exemplo, Lean Canvas, essas metodologias que exigem um pouco mais de gerenciamento de projetos e desenvolvimento de negócio de forma muito mais rápida, entendeu? Mas, assim, super válido que vocês estão falando de metodologias ativas. Eu estou vendo aqui no chat também que está aparecendo metodologias ativas e ágeis. Então, só para a gente não ter um pouquinho desse desvio aí. Mas, por enquanto, as metodologias ágeis aí mesmo, tá? Eu posso dar até um depoimento sobre a utilização de metodologias ágeis. Diga. No semestre passado, eu fiz um projeto de extensão. Na realidade, mistura com os projetos interdisciplinares também dos alunos, em uma comunidade. Nós utilizamos o Scrum, que é uma metodologia ágil, para fazer toda a parte de planejamento. Quer dizer, não é nenhum planejamento, porque a metodologia ágil ela é constante, né? Ela sai daquele ponto de um longo planejamento e ele vai sendo planejado a cada sprint que vai sendo feito durante a realização do projeto. E foi muito bom a resposta dos alunos, porque eu acho que hoje esses alunos, eles também têm essa agilidade, não é só no uso de tecnologia, mas eles têm um raciocínio rápido, eles querem respostas rápidas, eles querem algo mais interativo. E as metodologias ágeis traz essa facilidade, traz esse merge, vamos dizer, do que os alunos gostam, precisam e do que a gente precisa também para desenvolver. Quer dizer, é tipo uma oferta e uma demanda, uma união entre essas duas partes. E o projeto era bem legal, porque a gente, cada sprint que a gente fazia, traziam novas contribuições. É claro que eu não usei um Scrum perfeito, não tinha assim, um Scrum Master, não tinha alguns papéis. Esse papel estava sendo feito por mim mesma, mas, de qualquer forma, a metodologia ela foi aplicada e a cada rodada a gente ia fazendo um novo planejamento e evoluindo o projeto até a entrega final. Foi excelente. Que legal. Posso? Pode só dar um recadinho só. Para vocês, vão acompanhando aí o chat também, que está rolando bastante insight legal aí no chat, tá? Então vamos ficando de olho ali também, que é legal. Eu vou pedir desculpa, gente, que eu não posso colocar o vídeo, porque minha conexão, eu estou viajando, então ela está bem ruim. A Kaori que está falando aqui. E vou completar aqui o que a Elizabeth estava colocando, que eu acho que a gente vai além até do aluno, que eu concordo muito com a Elizabeth, nosso aluno hoje tem esse perfil de ser ágil, dinâmico, mas as metodologias ágeis, elas auxiliam muito para aquele empreendedor que ele não tem um curso de administração, ele não tem ainda nem a visão de contratar um administrador, ele tem um produto, ele tem um serviço, ele tem uma ideia, ele quer colocar aquilo para se transformar em um negócio, tornar-se lucrativo, não é ainda lucrativo, é só, eu tenho um brigadeiro gourmet, é um produto, eu tenho um serviço de faxina maravilhoso, é um serviço, mas não é um negócio ainda estruturado, e essas metodologias nos ajudam a planejar isso de uma maneira eficiente, rápida, muito mais ágil do que os planejamentos de negócios tradicionais que a gente conhece, que a gente faz, mas que eles também consigam visualizar. Elas são de formas bem fáceis da que a pessoa consiga visualizar. O que é uma distribuição? O que é uma cadeia de valor? Como é que eu transformo essa minha faxina em algo que ninguém mais faz? Todo mundo precisa... Desculpa, meu Google está aqui... Já está procurando, hein? Já está procurando uma cadeia de valor aqui para a gente. Então, assim, são essas coisas que eu vejo que ajudam muito para até quando você vai conversar com o seu próprio cliente e ele participa, o bom mesmo, essas equipes multidisciplinares, e quando o seu cliente participa na formação da metodologia ágil, ele está ali dentro, ele está ali no plano de negócio, vendo, ele visualiza e ele percebe, inclusive, o valor daquele produto, daquele serviço que ele tem e como que o negócio dele vai ser alavancado. Pelo menos assim, é o jeito que eu consigo visualizar dessa forma, né? Ótimo. Ô, Leandro, a gente tem tempo ainda? Tem. Vamos fazer mais uma aí. Vai tá. Eu gostaria de falar também.
Vamos lá. No mais 2, então. Tá. O Leandro e os demais colegas aí, até pouco tempo atrás, quando a gente falava em empreendedorismo, né, principalmente aqui no Brasil, a gente falava, o foco era o plano de negócios, né? E de um tempo para cá se percebeu que o plano de negócio, ele é muito extenso, ele não é que ele não é inútil, né? Mas ele é muito extenso e pode-se chegar no final dele percebendo que o negócio é inviável. E aí se gastou tempo e energia num documento que não vai servir para nada. Então, essas metodologias ativas acabam suprindo, né, essa necessidade de ser mais ágil e validar a ideia para ver se realmente essa ideia pode se transformar num bom negócio. É assim que eu vejo aí, de maneira resumida e bem simples, né? Show. Pedro, manda lá. Então, eu vou, sem causar muita polêmica, para mim, o que a gente está vendo hoje, na verdade, é a vitória do modelo oriental sobre o ocidental. O que a gente tem é uma evolução do que foi feito lá em 1950 com qualidade total dentro do Japão, que eles usaram largamente a parte de Kanban e toda a questão da cultura oriental em cima da produção de alguma coisa, ganhando o mercado em cima da metodologia ocidental. E aí o Ocidente disse não tem condição de brigar com o nosso modelo aqui arcaico e pesado contra esses caras ágeis que estão entregando mais coisa numa qualidade muito maior. Então, eu estou vendo, na verdade, uma guerra de retórica que os escritores, que os pesquisadores ocidentais se apropriaram, né? Porque estavam perdendo a competitividade e estão massificando isso no Ocidente, de uma forma ou outra, com um desenho ou outro, mas a metodologia Kanban, a forma de você não passar um erro para frente, nossa, isso aí é largamente usado pela Toyota, com espinha de peixe, com 5W2H, com todas as metodologias que eles tinham. Hoje a gente faz um coloridinho, a gente faz um negocinho, até porque a nossa juventude hoje é extremamente volátil. 5 segundos é muito tempo para alguma coisa, então a gente tem que prender a visão deles em algum lugar, e eu não estou falando só em garotos que estão começando a entrar na faculdade, eu estou falando no pessoal neném, que não saiu de casa ainda. Tem gente com 30 anos, 35 anos, que entende o modelo de negócio. Né? Empresário que entrou ontem no mercado. Uma pimenta. Só para falar aí, empresário que entrou ontem no mercado e já quer lucro hoje. É verdade, isso é verdade. Isso vocês vão ver com os nossos alunos, que eles têm essa, tipo, já quer lucro para já, sabe? Não tem esse... Na verdade, é uma geração que é assim, né? Na verdade, é tudo imediato, é tudo agora, para ontem, na verdade, né? Vamos lá, vamos dando uma evolução aí, vocês vão ter mais tempo aí para... como é que fala? Para também interagir um pouco mais. Só puxando um pouquinho na verdade, eu não achei, né? Não acho que é polêmica até, Pedro, no final das contas, mas isso é um fato mesmo. Mas aí depois eu vou dar outra contrapartida para vocês também. Eu vou passar um estudo que eu vi sobre o desenvolvimento de startups em culturas que não aceitam tanto o erro. Que tem essa agilidade, mas o erro, o fracasso ainda inclusive aqui, o Brasil é uma delas que tem uma aversão ao erro, que isso demora para desenvolver alguns negócios, alguns processos, exatamente porque precisa daquele processo de aprendizagem, precisa errar, né? Então, isso é uma coisa também que depois eu vou passar para vocês lá. Mas vamos lá. Antes da gente começar, eu queria contar uma historinha para vocês. Então, não sei quem é não sei quem é da época do Rá-Tim-Bum. Então, esse é o meu momento, senta que lá vem história, tá? E aí eu queria contar uma historinha para vocês, eu quero que vocês mergulhem nessa história aí junto comigo, porque depois a gente vai usar esse personagem dessa história para a gente conseguir criar uma solução para ele e trazer uma solução que vai virar um negócio para esse personagem aí. E eu queria apresentar para vocês o Zé, tá? Esse é o Zé, aí na foto que vocês estão vendo. O Zé, ele tem mais ou menos, ele tem 28 anos, então essa é a idade do Zé hoje.
O Zé é originário do interior de São Paulo e ele fez aquele processo que muita gente faz, na verdade, que sai de São Paulo, né, que sai do interior, lá de São José dos Campos, e ele veio para estudar. Na verdade, em São Paulo, ele passou em engenharia de produção na Poli, depois de uns 3, 4 anos de cursinho aí, ralou para conseguir passar, e conseguiu entrar na Poli, aqui na USP, fazendo engenharia de produção. O Zé é uma pessoa comum, assim, né, muito gente boa, gosta de interagir. Um dos maiores medos dele é de altura, então assim, ele morre de medo de andar de avião, por exemplo, sabe? O Zé é um cara bem, vamos dizer assim, ele é pé no chão não somente na mentalidade, mas até no jeito que ele gosta de ficar mesmo, com o pezinho no chão ali. O Zé namorou muito tempo, ele namorou ali mais ou menos uns 7 anos, e aí já estava com a vida um pouco meio encaminhada, estava noivo, mas aí acabaram decidindo cada um ir para um canto, cada um queria uma coisa, e ele está recentemente solteiro. E o Zé, quando ele começou a carreira dele, ele decidiu não comprar carro, porque como ele mora em São Paulo, ele usa bastante o transporte público e usa bastante o Uber também, porque a empresa onde ele trabalha acaba pagando o Uber que ele usa, dependendo do que ele precisa, é um dos benefícios que ele tem. Então ele não tem carro hoje em dia. E é uma pessoa super, super eclética também, o Zé. Ele escuta lá no Spotify dele desde Iron Maiden até Raça Negra. Então ele passa por todos os estilos musicais ali. E ele não conta muito para os outros, mas ele também, às vezes, lança um El-Chan ali para lavar a louça também, tá? E o estilo do Zé, assim, de diversão, ele prefere balada, às vezes, em um happy hour na sexta-feira. O Zé já está ali com uns 28 anos dele, quase beirando 30. Então, ele não tem muita paciência para ficar indo para balada e voltando para casa 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, porque no final das contas ele tem o ciclo dele lá, que ele acorda todo dia cedo mesmo, então ele não consegue muito acordar muito tarde mais. Então, ele prefere fazer uma balada no happy hour na sexta, e aí recuperar no sábado, e no sábado assistir só um Netflix só, para daí, segunda-feira, ele tá 0 bala lá. Então, o Zé trabalha o Zé é o típico millennial, exatamente, velho. O Zé ele trabalha na WP, que é a Work Hard, Pay with Purpose, e ele ganha ali mais ou menos 7.500 por mês, mas os benefícios que ele tem aqui, que é de Gympass, ele tem vale refeição, vale alimentação e assim por diante. Tá? E também, como eu falei para vocês, o benefício do Uber lá que ele pode usar sendo pago pela empresa. O escritório do Zé é super descontraído, tem tobogã, enfim, é todo esse espaço aí que o Zé que faz parte do ambiente do Zé. E ele tem uma vontade assim de ser mais saudável. Então ele frequenta academia, obviamente pelo perfil do Zé, ele vai lá na Smart Fit, mas ele não consegue um tempo sempre. Então ele quer ir bastante assim, mas sempre quando ele consegue assim, entendeu? Não é sempre que ele tem esse tempinho de ir na academia fazer a atividade física dele. E também ele segue basicamente todos os dias para influências ali para aprender sobre treino, sobre comida, enfim. Ele não frequenta nenhum tipo de nutricionista, ele não frequenta nenhum profissional que vai dar essa força para ele, ele tenta ser autodidata com relação a isso. E agora, no ano novo, né, nessa virada de anos, já está ali com seus 28 anos, ele resolveu que ele tem que cuidar um pouco mais da saúde, da alimentação, porque aqui em São Paulo, para ele, é muito fácil pedir comida pelos aplicativos, assim por diante, então ele não está se alimentando muito bem, não tem um salário que permita ele que compre essas comidas prontas, e que sejam muito caras, obviamente, e também ele tomou essa como meta de 2020 de dar uma melhorada aí na saúde e também na atividade física, realizar um pouco mais de atividade física, até para melhorar a autoestima, já que ele está solteiro, né? Então ele precisa dar essa melhoradinha aí na autoestima. E aí, a gente como grupo, a gente acabou fazendo umas entrevistas de problema com o Zé aí. E a gente chegou em basicamente 3 hipóteses aí sobre o Zé, tá? Sobre todo esse contexto que eu contei dessa persona aí para vocês, existem 3 coisas que a gente sabe sobre o Zé. Número 1, o Zé não come de forma saudável, porque ele não possui tempo para comprar, preparar os alimentos durante a semana. Então, isso é uma coisa que dificulta uma dor para ele. O 2, ele não sabe montar uma dieta adequada aos objetivos que ele tem, porque ele não sabe ou não tem nenhum tipo de informação de calcular, sabe, essas coisas de macro e micronutrientes necessários. Então,
para ele comer um x-salada pode ser saudável e não tem noção do que é um carboidrato e uma proteína, por exemplo, ali, como balancear essa alimentação voltada para o treino dele. E lá mesmo, lá na Smart Fit, onde ele treina, ele vai regularmente, mas ele não consegue atingir os objetivos dele porque ele não sabe montar um treino e não sabe monitorar os resultados. Ele até utiliza aquele treino pronto lá da academia, mas ainda assim ele acha que não está chegando a lugar nenhum. E aí o que eu quero que a gente pense agora em grupo, e é bem brainstorming aí, que a gente pense numa solução para o Zé. E aí eu queria escutar de vocês como é que vocês resolveriam ou um ou os três problemas aí. E o chat está aberto e também a fala aí está aberta aí. Enquanto vocês vão falando, eu vou anotando algumas coisas aqui. Leandro, você está conseguindo me ouvir? Sim. Eu acho assim, como millennial por excelência, porque eu sou o Zé, me identifiquei com a história de vida desse rapaz. Eu acho que de repente um serviço de acompanhamento, desde o personal trainer até o nutricionista, por celular. Hoje você faz tudo com celular, né? Então, essa é a solução que eu vejo para quem mora em São Paulo. Aplicativo ou uma plataforma, algo assim? É, uma plataforma. Tá. Plataforma de acompanhamento aí. Quem mais? Pode criar ali em cima, gente. A pré-academia pode desenvolver, então, esse app junto com o nutricionista deles e um serviço de entrega com uma parceria com uma DL, com cardápio planejado pela Nutri, com o personal que a Bianca sugeriu, e fazer o monitoramento. Aí eu faço o cardápio, entrego para ele por semana os kits de lanche que ele tem que comer, o que ele tem que comer, que ele coloca na geladeira dele individualizados, bonitinho, posso entregar vamos supor que a geladeira dele também não é gigante. Então, eu entrego 2 vezes na semana, até para ter mais fresquinho, mais saudável, pururu, pororó. Ele tem que completar, se ele bebeu quantidade de líquidos, ele ganha prêmio, porque isso ajuda a estimular, pororó, e vai. Ok. Então, ó, por enquanto que eu tô aqui fazendo um compilado aí do que vocês estão falando. Por enquanto que a gente tem uma plataforma, e nessa plataforma a gente tem entrega de marmitas saudáveis, vamos dizer assim, né? Entrega de alimentos que sirvam para ele, e que se o Zé aí, né, como talvez não tenha uma geladeira muito grande, ele pode entregar 2 vezes por semana, ou assim por diante. E também um acompanhamento aí de profissionais que estão aí nesse aplicativo e nessa plataforma aí, certo? Marcelo, fala, diga. Eu pensei num aplicativo que fosse dando essas dicas e que nesse aplicativo fosse possível cobrar por anúncio, né? Anunciar aí sim alguém para acompanhar ele, uma nutricionista, um professor de educação física que montasse o seu treino, uma empresa fornecedora de alimentação, que esses serviços fossem colocados nesse aplicativo, disponibilizados nesse aplicativo para ele. Mas eu pensei mais no aplicativo do que no portal, mais no mobile do que no website. Ok. Agora, o que eu preciso? Tá? Eu preciso de um ou uma voluntária. Então, a primeira pessoa que falar eu no chat vai ser o voluntário voluntário ou voluntária aí, por favor. Manda aí. Primeiro eu no chat é o meu voluntário. Manda aí. Eu, Bianca. Tá. Bianca, vamos lá? Bora. Tá preparada? Bora, manda, filho. Então tá. Bianca, é o seguinte, eu vou fazer uma experiência com você aqui, que você vai conversar com uma pessoa que vai fazer várias perguntas para você sobre esse negócio que a gente está criando para o Zé, tá? Tá. Então a gente está pensando na resolução do Zé e as pessoas vão fazer várias perguntas. Uma coisa que todo mundo fica aí de olho aí para participar junto dessa dinâmica. A Bianca vai estar aí sentada na cadeirinha aí, mas vocês todos vão estar aí acompanhando aí com a gente, tá? Bianca, preparada? Com certeza. Então tá. E você tem que escutar com a voz dessa pessoa, tá? As perguntas que ela vai te fazer, ok? Tá bom. Então vamos lá.
Pensando na solução para o Zé, Bianca, você está agora de frente com o Gabi. Ótimo, esse é meu sonho, gente. Manda bala. O que é? O que seria a solução para o Zé? Isso. Tá, então, seria uma plataforma integrada, onde a gente vai unir serviços e produtos que ele precisa para se tornar uma pessoa mais saudável, com um propósito. Porque o que o Zé quer, ele não quer só ser saudável, ele quer praticar um novo estilo de vida, entendeu? Ele quer ir, sei lá, tipo, pro litoral de São Paulo, postar uma foto e todo mundo vê que ele tá bonitão, entendeu? Então, o que ele precisa basicamente é de uma nutricionista que passe um cardápio fácil para ele, porque ninguém tem tempo para ficar comendo, tipo, salmão, preparando salmão. Ele precisa de um treino que seja fácil, porque ele também não tem paciência para fazer um treino de 2 horas. E principalmente um treino intenso e que faça com que ele fique bonitão. E ele precisa de incentivo, ele precisa saber por que ele está fazendo isso. Então, eu acredito que, de repente, um coach esportivo, um grupo de pessoas interligados nessa plataforma seja perfeito, sabe? E tudo isso a um custo muito baixo. Para quem é? Tá mudando as perguntas aí, fica atento aí. Para os millennials, cara, tipo, millennials querem isso, sabe? Não são pessoas com 40 anos que já têm filhos e têm carro e moram num subúrbio. São pessoas, tá, tudo bem. Ok, pessoas de 40 anos podem querer, mas basicamente são para pessoas que ainda estão naquela escalada da vida, entende? Estão subindo e elas simplesmente não têm tempo para ficar 5 horas numa clínica de estética fazendo, sei lá, tipo, qualquer tipo de procedimento. Okay. E elas também não têm dinheiro para isso, então... Já respondeu o porquê. Próxima pergunta, como? Bem, a gente vai reduzir custos, né? Eu acho que existem muitos bons profissionais em início de carreira que podem trabalhar dentro dessa plataforma. Meu Deus do céu, tá todo mundo se sentindo excluído, desculpa. Calma, gente, calma. Enfim, com redução de custos mesmo. Por exemplo, um jovem nutricionista que sai hoje da faculdade, ele provavelmente não vai ter um consultório, mas ele tem o conhecimento, ele provavelmente tem uma pós que vai ajudar o Zé, enfim, um público que o Zé representa, a chegar nos seus objetivos. E o aplicativo faz isso de forma mais econômica. Então, você pode interligar esses profissionais. É diferente? É diferente porque se adequa ao estilo de vida dele, né? Millennials são conhecidos por serem pessoas muito pouco resilientes, né? Eu posso falar porque assim, a minha geração por excelência, então isso se adequa e não se torna um sacrifício, e sim algo divertido. Dá dinheiro como? Peraí, rapidinho. Faz dinheiro como? Olha, pela quantidade de pessoas que vão aderir à plataforma, lógico que isso vai ser cobrado de alguma forma, mas vai ser um valor irrisório. É só realmente para você rodar a plataforma e remunerar aquele profissional que está acompanhando a pessoa, e você pode utilizar algum tipo de sistema de anúncios, de parceria, gamificação, pontos, né? Se o Zé consegue 1000 pontos em 3 meses, ele ganha, sei lá, tipo um ingresso de graça para o cinema. Tem certeza disso tudo? Com certeza. Ok, muito obrigado, Bianca. Vocês sabem que eu ia imitar a Marília Gabriela, mas eu fiquei tímido aqui, eu precisava Ô, gente, é o seguinte, tudo isso que a gente tem conversado, na verdade, essa dinâmica, às vezes eu acabo usando até com os alunos, até para quando a gente vai fazendo um treinamento de pitch, eu coloco eles de frente com a Marília Gabriela. Até para dar esse estímulo assim, de pensar alguns aspectos do negócio. Vendo aquela diferença, vocês responderam excelente aí do que quando a gente estava discutindo, o produto e o serviço, o para que ele existe, né? Então, essa pergunta, assim, para que existe esse produto ou serviço? Para resolver problema tal, atender necessidade tal. E o negócio, a gente já começa a pensar em como ele existe. Começa a pensar num aspecto muito mais amplo, não só operacional, mas de parcerias, de quem vai participar e assim por diante, para fazer
esse produto ou serviço virar negócio. Por que eu reforço muito esse conceito aqui quando a gente está conversando sobre o módulo Fundamentos? Os alunos, eles dão um foco gigantesco em produto ou serviço e esquecem dos aspectos do negócio. Parece que o produto ou serviço vai resolver tudo e pronto, acabou, já vai ganhar dinheiro daquela forma, entendeu? Eles acabam não pensando nos outros aspectos. Então, a gente tem que tomar muito esse cuidado para fazer os alunos pensarem que eles estão desenvolvendo um negócio e não um produto ou um serviço, tá? E aí, dentro disso tudo, a gente entra num conceito de modelagem de negócios, né? Eu não sei quem conhece a história do Alexander Osterwalder, mas o Alexander Osterwalder foi ele que sistematizou o Canvas do modelo de negócio, né? Que foi um dos primeiros mais utilizados para desenvolver inovação e desenvolver negócios aí de forma rápida e num ambiente incerto ali. E o Osterwalder, na verdade, ele fez um estudo, foi no pós-doutorado dele, ligando aí a pesquisa com o empreendedorismo, né? Mas ele fez um estudo aí em torno de 300 empreendedores, né? Pessoas que têm negócio, de como que essas pessoas geravam inovação dentro dos próprios negócios e como que eles desenvolviam essas inovações. E ele chegou que todo mundo meio que pensava igual, estruturava de forma igual. E aí ele pegou esses pontos-chave, que são 9 blocos, e transformou na ferramenta que é o Canvas modelo de negócio. E essa modelagem de negócio, no final das contas, que aqui utilizam esse Canvas do modelo de negócio, ele fala que o objetivo número 1, utilizando o conceito de modelagem de negócio, é reduzir risco de falha e incerteza. E aí ele traz a polêmica do plano de negócio, que já foi falado aqui também, que foi o que eu perguntei para vocês, né? Que o plano de negócio ele maximiza esses riscos no final das contas. Porque o plano de negócio tradicional, que é aquele que leva 3, 6, 1 ano para desenvolver, hoje ele caiu em desuso exatamente por isso. A ferramenta no sentido assim, do tanto que é planejado, o tempo que leva para se planejar um negócio através da ferramenta básica, né, tradicional de plano de negócio, né? Antigamente, a galera montava um calhamaço ali de 80 páginas e levava isso para investidores e bancos assim por diante. Mas isso demorava ali um tempo muito grande. E a gente tinha também muitas informações do mercado, né? Então, isso permitia desenvolver um plano de negócio desse. Você vai fazer uma previsão de vendas, por exemplo. Quando eu abri a escola de inglês, a gente fez um plano de negócio, mas a gente tinha outras referências ali de escola de inglês para montar um plano de vendas, uma previsão de vendas, um plano financeiro, fazer estimativa e assim por diante. Se você vai, por exemplo, abrir uma startup como um Rappi da vida ou um Netflix, você tem pouca informação de mercado assim, para você realmente saber o que vai ser. Você trabalha com muita incerteza ali e muita ambiguidade. E aí foi desenvolvido essas novas metodologias e ferramentas para adequar a esse mundo novo, na verdade, né? O processo ali, né, que a gente fala do ciclo do empreendedor, quando a gente está pensando como é que é a geração de uma ideia, a criação de um negócio, parte ali de uma ideia, essa ideia é checada se existe uma oportunidade ou não. Dentro dessa oportunidade se faz uma modelagem e um planejamento do negócio, e vocês vão ver que a gente faz, no módulo Fundamentos e no módulo Avançado, a gente vai da ideia, da oportunidade, modelagem e planejamento de negócio. E aí depois esse empreendedor ele começa a pensar em obter ou alocar recursos, né, financeiro ou outro tipo de recurso que ele precisa para que esse negócio vingue e se expanda, né? E aí ele começa a trabalhar o gerenciamento do negócio. Dentro do gerenciamento do negócio, obviamente, vão surgindo novas ideias e novas inovações, e aí ele volta para esse ciclo aí. Então, esse é basicamente o ciclo, e é isso que a gente vai colocar os alunos nossos para passarem. A gente sabe que de 100 alunos que entram, ali talvez ali uns 3%, 4% vão sair mesmo com startups e assim por diante. Essa é a média, mais ou menos, que a gente tem de mercado, né? Mas ainda assim, a gente espera ter os alunos passando por todo esse ciclo aí completo aí durante o módulo Fundamentos, o módulo Avançado e os outros programas que a AWF oferece para vocês aí também. E aí a gente chega no famoso mundo VUCA, né? Que esse é um dos motivos que essas metodologias estão em alta, né? Eu acredito que a maioria de vocês já tenham escutado falar do VUCA.
que é uma expressão que a gente utiliza bastante também na educação, na área de educação, que é esse mundo que hoje ele é volátil, incerto, complexo e ambíguo. E tudo isso puxa. Então, por exemplo, assim, se você hoje vai começar a fazer um plano de negócios para daqui a 6 meses, quando você terminar esse plano de negócio, já é um outro contexto, um outro cenário que a gente encontra. Então, assim, é muito difícil você ficar se preparando, porque as coisas mudam muito rápidas. E é exatamente isso que está puxando, por exemplo, que nem foi falado aqui, essa velocidade, essa vontade de o tempo todo, sabe, de mudar muito rápido e de ter essa ansiedade das coisas acontecerem, porque realmente é essa característica que a gente tá vendo aí nesse mundo aí, nesse mundão nosso aí. Algum comentário até agora? Alguém quer falar alguma coisa? Tá todo mundo aí? Então, vamos embora. E aí, gente, junto com esse mundo VUCA, a gente entra na primeira parte, que é a abordagem Lean. Então, ali no módulo Fundamentos, a gente começa a abordar a modelagem de negócio trazendo a abordagem Lean, que é o que eu falei para vocês, que são essas metodologias ágeis. Passando um contexto geral aí de qual é a evolução, eu não sou expert em metodologias, na verdade, assim, na história do Lean, assim por diante, não é minha área de estudo, de força, assim, mas eu vou tentar fazer um resumo aí. E por favor, se alguém conhecer um pouco mais aí, puder me ajudar, fica aberto aí para essa colaboração aí, aquilo que eu falei, né? Aqui é uma construção em conjunto aí. Mas, basicamente, assim, o que acontece? Antigamente, as empresas, e principalmente, eu acho que o que eu cheguei a ver são as empresas mais de software, né? Elas faziam o desenvolvimento disso através de um método cascata. Então, ali tinha todo o planejamento, aí nesse planejamento ali, né, via o que ia ser montado, fazia a construção disso, né, durante um período longo. Então, por exemplo, vamos montar um software de gestão. Então, ela pegava, o que a gente precisa colocar? A gente precisa colocar isso, aquilo, faz a construção do software de gestão, entrega para ser feito um teste com o cliente, analisa esses testes de cliente e aí joga no mercado. Então, durante muito tempo foi isso que foi acontecendo. E aí, depois, chegou um pouco mais, que foram as metodologias ágeis, que até a Beth chegou a comentar aí, que o Scrum é uma delas, sentiu a necessidade de, em vez de esperar um longo tempo construir, montar aquele boneco, e entregar esse boneco para o cliente, para depois fazer algum tipo de... Se gastava muito tempo, se gastava muito recurso, né, fazendo esse processo mais longo. E aí dividiram em mini... Né, pegava aquele projeto maior e dividia em mini testes ali. Né? Então, ia pegando, construía, já fazia algum teste, lançava no mercado, mas ainda assim voltava, planejava um pouco mais, fazia teste novo, e assim construindo e lançando no mercado. Tá? E aí, eu não sei quem chegou a ler ou não a tal da Lean Startup. Quando começou o desenvolvimento desse modelo, né, de tipo, errar cedo para aprender rápido, a Lean Startup pegou essas metodologias ágeis, ou seja, esse conceito Lean, e usou num processo que é construir, medir e aprender. Só que isso já no mercado. Então, começaram a surgir aqueles conceitos de lançar né, hoje não se fala mais esse termo, né, mas lançar os betas, ou o que a gente chama hoje que é o mínimo produto viável, que é um dos temas da nosso próximo webinar, que a gente vai falar de validação. Então, todo esse processo, que ele é ciclo mais interativo, ele já ocorre junto com o mercado, e não simplesmente sendo lançado. Então, se a gente pegar essas empresas mais novas, elas surgiram e foram fazendo né, elas foram ganhando tração exatamente fazendo isso, desenvolvendo junto com o cliente. Leandro, Diga. Posso dar um comentário? Pode, manda bala. Assim, eu acho que esse slide ele está errado, tá? Por quê? Porque, na verdade, não é uma evolução, não existe uma substituição de um pelo outro. Tem empresas, se você for construir uma hidrelétrica, não dá para você construir uma hidrelétrica numa linha startup. Sim. Só o estudo de um rio, você demora 4, 5 anos para medir a vazão.
Então, você tem que ir para um modelo cascata, você tem que ir para uma gerência de projeto muito mais elaborada, como é a construção de uma ponte, a construção de um prédio e tudo mais. E você tem etapas muito bem definidas. Agora, se você vai construir um software, dependendo do tamanho do software, aí faz sentido você errar pouco, diminuir o custo, entregar coisas para o cliente testar, coisa que a Microsoft já vem fazendo há muito tempo e vem sendo apropriada aí pelo mercado de tecnologia, né? Até no desenvolvimento de alguns produtos, muitas vezes você entrega o MVP e prepara toda a equipe para segurar a bronca à medida que o pessoal vai reclamando. Sim. Você vai consertando e vai entregando rápido. Mas tem empresas que elas precisam passar pelo modelo cascata. Não tem como sair dele. Então, não é uma evolução, na verdade. Você não está substituindo. Existem algumas situações em que um desdobramento, um ou outro. Seria um desdobramento, né? E, às vezes, dentro de um modelo cascata, se adequa a uma metodologia ágil, uma metodologia Lean Startup. Elas não são mutuamente exclusivas dentro de um projeto. Elas podem ser adaptadas, inclusive. Tá certo, tá certo. Eu acho que eu escolhi errado a palavra ali de evolução, mas talvez um desdobramento das metodologias. Não está certo, sim. Vamos considerar como a evolução do pensamento, né? Pensamentos novos que vão surgindo. Ou isso, também. Evolução dos pensamentos ou desdobramento. Acho que desdobramento cabe melhor ali no slide mesmo. Mas muito obrigado aí. É isso aí, tem que ser colaborativo mesmo. E aí, gente, dentro disso, né, dessas metodologias e assim por diante, né, que foram surgindo, foram se desdobrando e assim por diante, surgiu na Lean Startup, que é do Eric Ries, ele traz esse conceito de construir, medir e aprender. E isso daqui vai ser muito, mas muito importante para a gente. Esse é um conceito que a gente tem que ter em mente, claro, para a gente passar isso para os alunos. Porque, assim, os alunos, eles vão querer, de tudo quanto é forma, montar todo o processo, tudo, assim, vamos dizer assim, não só do produto, mas do negócio, sem fazer essa medição e aprendizado no mercado já. Então, a gente precisa treiná-los e colocar essa mentalidade na cabeça deles, aí, colocar essa mentalidade neles, de que tudo que eles estão colocando ali, e até a última pergunta lá foi intencional, que eu fiz para a Bianca, de você tem certeza disso tudo? Na verdade, a gente não tem certeza, porque no final das contas são tudo hipóteses que estão sendo colocadas ali, seja no Lean Canvas, ou seja no Canvas da proposta de valor, ou outras ferramentas que a gente vai utilizar. Ela só pode ser considerada mesmo uma certeza, ou algo que vai, e até momentaneamente dar certo, vamos dizer assim, quando a gente jogar isso no mercado e fazer validação com aquele que é o nosso potencial cliente mesmo. Então, se vocês forem reparar, todo esse processo que a gente tá passando aqui é identificar quem que é esse cliente e aí pensar especificamente quem é esse cliente em termos de persona, para a gente conseguir fazer essa empatia com esse cliente aí, pensar qual que é a dor que ele possui ali, em forma de hipótese ainda, e continuar fazendo essas validações, construir uma solução para ele, entregar para esse cliente, para ele ver essa solução e entender se aquilo serve mesmo para ele, aprender com aquilo que tá sendo repassado pelo cliente, e aí voltar e continuar esse ciclo aí da Lean Startup. O Leandro, Diga. Posso falar um pouquinho? Pode, manda bala. O importante é esse enfoque da empatia com o cliente. O importante para os nossos alunos que querem empreender, de mudar o foco para aquilo que o cliente quer e tirar da fantasia ou da ideia que ele tem na cabeça do que aquilo deve ser, né? Sair da hipótese e ir para a realidade. Ótimo, ótimo. Acho que uma das coisas principais aí nessa aula é o conceito de hipótese, de fazer esses alunos entenderem que nada é certeza. Então, eles têm que ter essa consciência de que, é o seguinte, você colocou ali que o seu canal vai ser assim, mas tem que fazer, enquanto você não validar isso com o cliente, quando você não chegar e apresentar isso para o cliente e ver que está funcionando, medir mesmo de forma adequada ali, trazer dados e aprender com aquilo,
ainda assim é uma hipótese, não é uma certeza ainda ali, né? Tem um argumento bacana para os empreendedores novos, que é assim, se você não estiver construindo ou oferecendo aquilo que o cliente quer, você vai gastar uma fortuna em propaganda para convencê-lo. Que é o modelo antigo, né? Que é o modelo antigo. A lógica antiga do mercado, né? Que você cria o diferencial, vamos dizer assim, né? Você faz aquele processo de atochar a solução goela abaixo do cliente. Isso. E aí, gente, tendo essa abordagem em Lean, é que a gente vai entrar na segunda parte aí, que é a modelagem de negócios, tá? Dentro de modelagem de negócios, eu queria apresentar para vocês o porquê que hoje a gente utiliza isso. Então, o conceito, né, a ideia de modelagem de negócios traz que o plano de negócio, por exemplo, já não se adequa tanto. Então, a primeira coisa é que tem uma visão de fora para dentro. Então, normalmente o plano de negócio, o que a gente faz? A gente faz o planejamento ali pensando no que vai ser para depois ser ofertado para fora. Normalmente a gente pensa em quais são as nossas forças ali, né? Qual que é a força daquele negócio ali. Agora a visão é de fora para dentro. A gente pensa muito mais no valor que o cliente enxerga e traz isso para a construção do que vai ser o nosso negócio, né? No modelo, no que vai ser esse modelo de negócio aí. Ele permite que a gente conviva com imprevisibilidade. Então, aquilo que a gente tem conversado, o aprendizado é durante a execução e a experimentação é a competência-chave. Então, a gente tem que colocar isso em mente mesmo, porque, assim, infelizmente, e aí voltando até aquela discussão das metodologias ativas lá, né, ou da aprendizagem ativa, né, vamos até pensar um pouco maior que isso, os nossos alunos, eles não são acostumados com isso, eles estranham, porque eles acham que tem que experimentar e errar é algo errado. Então, eles têm que ter essa competência aí de saber testar e lidar com esse tipo de frustração. As vantagens competitivas... Pedro, posso dar mais uma parte? Manda bala, Pedro. Desculpa aí, pessoal, mas... isso, não. No século passado, eu trabalhei na IBM, né? Eu trabalhei 18 anos na IBM e era muito engraçado que a IBM ela tinha uma retórica de levar a solução para o cliente e, na verdade, o que a gente era instruído? A entrar no cliente e tentar aprender os argumentos que a gente ia ter que combater para entuchar a nossa solução que era feita na fábrica, né? Como se fosse algo adequado para ele. Eu me lembro muito da diretoria, até um vice-presidente da IBM lá nos Estados Unidos falou para a gente o seguinte: olha, a IBM não está aqui para aprender dentro do cliente. Olha que mudança de pensamento, né? Pois é, então assim, aí realmente a gente tem uma evolução fantástica. Hoje mesmo eu ainda tenho muito contato com o pessoal da IBM e a visão do pessoal da IBM é completamente diferente, né? Tanto que a IBM teve que mudar isso, porque senão ela ia perder ela não ia conseguir passar o abismo lá, né? O chasmo lá não ia conseguir passar, porque ela perdeu muitos pontos históricos, o personal computer, toda a parte de cliente servidor, que são tecnologias que deram dinheiro para muitas outras empresas e elas nasceram dentro da IBM. A própria tela do iPhone, ela nasceu dentro da IBM, mas foi apropriada pelo Steve Jobs. Ele viu uma oportunidade dentro do negócio lá numa visita da IBM e ele colocou lá no iPhone. Enfim, a IBM perdeu um monte de oportunidade por essa visão meio arcaica e tacanha, né? Tem um estudo de caso, vou até jogar aí no chat para vocês, que é da WebVan. Depois até, se vocês quiserem, eu te passo, assim, que é um estudo de caso que eu usava bastante, exatamente para discutir essa diferença de modelo de pensamento, assim. E a WebVan, ela na era.com, onde todos os negócios estavam indo para a internet, ela simplesmente torrou 1,5 bilhão de dólares ali. Isso lá em 2000, que é muito dinheiro, exatamente porque ela tinha essa visão, ela não enxergava aquela. Porque a era.com, ela trouxe isso, né? Esse dinamismo de você começar a enxergar o cliente, porque as coisas mudavam muito rápido. E aí a WebVan é um caso assim de falência de empresa, de não entender esse novo modelo assim gigantesco.
Então, tem algumas coisas até que eu vou passar com o material essa até depois lá na pastinha do Dropbox para vocês lá. Mas ainda dando continuidade aí, né, na modelagem de negócio, a gente busca as falhas no modelo, né, e as descobertas que vão orientando as estratégias. Então, o planejamento ele é muito mais dinâmico e a gente, toda vez que eu falo sobre plano de negócios, né, quando eu falo, tipo, que agora, não é que o plano de negócio morreu, não é isso. A gente utiliza, sim, as ferramentas do plano de negócios, mas a gente utiliza elas muito mais como uma ferramenta de gestão e de planejamento ali, do que uma ferramenta estática, né, de você usar aquilo para pensar no desenvolvimento do seu negócio mesmo, né, de criação dele. Então, a gente usa as ferramentas do plano de negócio, por exemplo, é impossível você simplesmente no Canvas fazer uma análise financeira, por exemplo. Né? Você precisa daquelas ferramentas que existem no plano de negócio para fazer esse tipo de planejamento. Né? Mas aí é uma questão muito mais de planejamento de negócio do que a ferramenta plano de negócio tradicional. Tá? O que a modelagem de negócio busca, né? Então, isso é uma coisa que até não está no material, eu trouxe até essa para vocês aí, que eu acho que isso é interessante da gente entender. A modelagem de negócio, assim, um negócio que ele consiga, um negócio dele, eu não gosto de falar bem sucedido porque cunha um outro tipo de aspecto, mas assim, um negócio para ele ter indícios de que é ideal no mercado, ele tem que cumprir ali três etapas. Primeiro, ele tem que ser desejável, segundo, ele tem que ser factível e terceiro, ele tem que ser viável. E aí, o que significa cada um deles? Então, eu sempre gosto de explicar essa parte aí usando o Elon Musk, né, que eu vou até postar aí o nome dele, que é o dono hoje da Tesla, né? É o Elon Musk. Super polêmico, mas enfim, mas didaticamente os negócios deles são ótimos para explicar esses 3 pontos aí. Então você pega, por exemplo, o Elon Musk, o primeiro negócio dele foi o PayPal, que revolucionou, que tirou um pouco da mão dos bancos a questão da transferência financeira, pagamento e assim por diante, né? Então era desejável? Sim. Era uma necessidade, uma dor que estava ali no mercado, né? Tinha aquele equilíbrio insatisfatório com relação a isso. Era factível? Sim, já tinha tecnologia para ser feito isso. E é viável? É totalmente viável. E aqui, por enquanto, eu estou falando de viabilidade financeira. Eu já vou fazer o meu outro comentário ali sobre o aspecto viabilidade. Tá? Então, o PayPal, nesse caso, ele cumpriu essas três etapas aí. Quando você pega o novo negócio do Elon Musk, que é a Tesla, né, que são os carros elétricos, é desejável? Sim, existe todo um processo no mercado aí de sustentabilidade, enfim, né, tchau combustíveis fósseis e assim por diante. Então, tem essa desejabilidade aí. É factível? Sim, já tem tecnologia para isso, tanto que já existem esses carros, mas a viabilidade ainda não foi atingida. E ele está trabalhando em cima da viabilidade porque os carros ainda são muito caros, né? Mesmo nos Estados Unidos, quando você vê nos Estados Unidos, é um carro que ultrapassa um pouquinho ali do valor do que seria um carro ideal ali, né? Eu acho que o modelo Tesla aqui no Brasil, acho que o último que eu vi, não para comprar, né, mas que eu fui pesquisando, estava R$1 milhão, né? Então, haja financiamento e parcela para conseguir comprar um carro desse, né? E aí existe um outro do Elon Musk, que é o SpaceX, né, que é o turismo espacial, que ele está fazendo aí os testes aí com relação a isso. Então, é desejável? Sim, é desejável. Né? Quem não quer dar uma voltinha no espaço aí, ou dar um passeio na Lua e assim por diante, pensando futuramente na Marte, enfim, essas coisas. Factibilidade ele ainda não atingiu, então ele tem feito os testes com os foguetes, assim por diante. E a SpaceX tem outras também propostas, né, de voos, eu não sei se é supersônico que fala, enfim, mas esses voos aí que são rápidos, né? Ver que a Terra é plana, enfim, ele é factível, ele ainda não é factível e, obviamente, não é viável, né? Então, por enquanto, a gente não entra no decolar.com e acha viagem para a Lua R$50 parcelado em 10 vezes, entendeu? Então, não tem essa viabilidade aí. Então, no final das contas, assim, de forma bem didática, é para explicar para vocês que
existe desejabilidade, factibilidade e viabilidade que vem nesse modelo de negócio. Então, quando a gente usa as ferramentas de modelagem de negócio, é exatamente isso que a gente está buscando. A gente está buscando cumprir essas 3 etapas. E a viabilidade, e eu acho que eu já cheguei até a comentar isso com vocês aqui, sobre a minha crítica com as ferramentas hoje de desenvolvimento de negócio, porque normalmente a viabilidade ela vem exclusivamente sobre o aspecto de viabilidade financeira. Dá lucro ou não dá lucro, e pronto, acabou, é isso que eu quero saber. Não sou contra isso, todo negócio ele deve ser viável, sustentável financeiramente, mesmo porque tem que viver, né? Enfim, não tem como não ser. Mas eu acho que assim, a gente tem que passar isso para os alunos também, um aspecto de consciência de que o negócio ele deve ser viável socioeconômico e ambiental. Então, ele tem que ter a viabilidade social também e a viabilidade ambiental. Porque não adianta não estar lucrando, enfim, que é aquele esquema do empreendedor onde ele busca um valor tanto individual, mas também um valor coletivo, né? Então, a gente tem que pensar nesses outros aspectos aí também e passar isso para os alunos aí, tá? Vamos lá. Então, o Alexander Osterwalder, como eu comentei com vocês, o Alexander Osterwalder, ele criou o Canvas modelo de negócios, né? Então, são aqueles 8 blocos que estão aí expostos aí para vocês. E aí a gente tem ali, né, o cerne, né, o coração dele é a proposta de valor, segmento de cliente, pensando no lado direito aí, segmento de cliente, relacionamento com o cliente e canais de distribuição, e a gente tem fontes de receita ali na parte de baixo. No lado esquerdo do Canvas, que é um pouco mais operacional, a gente pensa em atividades chaves e recursos chaves, as parcerias chaves e a estrutura de custo. E até se vocês forem dividir o Canvas no modelo de negócio, você pode pensar que os 4 primeiros blocos ali, proposta de valor, relacionamento, eu falei errado, eu falei, são 9 blocos isso, relacionamento, canais e segmento, isso está muito ligado. Já vou ter que fechar o chat, vocês estão muito engraçados. Esses blocos aí, eles estão ligados à desejabilidade. Os 2 blocos da parte inferior, né, que é receitas e estrutura de custo, a viabilidade, e a parte ali de parcerias e recursos e atividades estão muito ligadas à factibilidade, né, a parte mais operacional. O problema é que, assim, o Canvas modelo de negócio, como ele foi criado por empreendedores que já tinham negócios e estão gerando inovações dentro do próprio negócio, né? Então, para quem está iniciando e desenvolvendo e pensando em hipóteses muito iniciais, não estava servindo. Não é que não estava servindo, servia porque você fazia uma adaptação. Mas aí chegou o Ash Maurya, que aí ele resolveu juntar os conceitos, né, da abordagem Lean, junto com o conceito de modelagem de negócio. E aí ele trouxe o Lean Canvas, que hoje é muito utilizado exatamente para isso que a gente vai fazer, que são aquele processo de teste das hipóteses iniciais, para que a gente consiga, enfim, para que a gente consiga ali fazer o desenvolvimento e tirar esse negócio do papel, tá? E aí, gente, foca aqui, hein? E aí, o que acontece? A gente tem ali os 9 blocos, obviamente, a gente tem ali a proposta de valor, o segmento de cliente, vantagem competitiva e canais. Então, a gente tira dali a questão do relacionamento com o cliente, porque o Ash Maurya acredita que agora não é o momento de você pensar em relacionamento com o cliente, quando você está iniciando o negócio. E aí, do outro lado, ele tira também alguns outros blocos e substitui por problema, solução e métricas chaves, que é como que você vai medir se o seu negócio está evoluindo ou não. E embaixo permanece a mesma coisa, estrutura de custo e receita. Então, ele faz essa adaptação exatamente para a gente pensar nessas hipóteses na hora de desenvolver esse negócio, na hora de iniciar esse negócio, tá? E aí eu vou, enfim, passar rapidamente sobre cada um dos blocos. O primeiro bloco aí que a gente tem um problema, onde ali a gente vai fazer uma lista dos 3 principais problemas que precisam ser resolvidos. Obviamente, na entrevista de problemas, eles vão sair com um problema maior, mas eles podem dividir esse problema em 3 menores e assim por diante, que entram naquele processo das tarefas, do jobs to be done, por que eles não estão conseguindo, que a gente vai tirar isso muito bem quando a gente fizer
a empatia, o canvas da proposta de valor e as entrevistas de problema aí também, tá? Depois a gente passa para o segmento de cliente, e aqui a gente começa a pensar quem são os clientes, né, que possam interessar e precisam da sua solução. Aqui é muito importante forçar isso para vocês aqui. O recomendável é, se você tem mais de um segmento de cliente, consequentemente você vai ter mais de um canvas. Então você começa a pensar, cada canvas é feito para um segmento de cliente. E uma coisa importante de eu reforçar aí com vocês também, é que assim, com os alunos, a gente vai trabalhar em diversas ferramentas para chegar nesses clientes. Então, a gente vai pensar no segmento, na segmentação dele, no nicho, e a gente vai pensar também na persona. Então, assim, no meu Canvas, por exemplo, não necessariamente eu preciso colocar o Zé. Eu posso pensar nele como um segmento muito maior, como a Bianca falou aqui, dos millennials que tem tal, vamos dizer assim, tal característica e assim por diante, tá? Então, tem que pensar aí no segmento de cliente isso, ok? E sempre nichado. Isso é importante, assim, tem que pensar no nicho mesmo, porque quanto mais específico for, mais fácil de você validar essas hipóteses vai ser, tá? Depois a gente tem ali a proposta de valor, que a gente já discutiu isso também, que ela pode ser, né, vai daquele escopo de ser algo emocional a funcional, que seria qual o motivo que o cliente vai escolher o seu produto ou serviço, ok? Então, isso que vai ser colocado ali no bloco de proposta de valor. E aí a gente tem também a solução, que seria o produto ou serviço, que é como que ela resolve um problema ou satisfaz ali uma necessidade. Então, é isso que vai ser colocado ali. Isso não tem muito segredo, não. Vai ser um pouco mais simples. Mas ainda assim, tem que pensar que é sempre dinâmico. Então, a gente está colocando ali hipóteses. O produto ele pode mudar durante o módulo, durante o curso, durante as validações? Pode e vai, com certeza absoluta. Então, a gente vai passar por todo esse processo. Alguém quer falar alguma coisa? Eu quero sim, Leandro. Eu quero fazer uma pergunta. Lá na proposta de valor, eu fiquei pensando aqui, lá no caso do Zé, pode ter mais que uma proposta de valor? Porque lá ele está cuidando da beleza dele, da saúde, da longevidade, todos esses. A proposta de valor pode, por exemplo, ficar nesses tópicos. Eu posso colocar? Tá bom. Sim, porque na verdade, assim, se você for pensar, são várias tarefas que ele quer resolver ali, né? Uhum. Por isso até que eu contei a história do Zé, eu contei a história dele muito mais ampla ali. Para a gente, obviamente, para gerar empatia com vocês e para a gente pensar que ele tem várias tarefas que ele quer fazer, né? Então, se você for pensar, ele está pensando no lado estético dele, ele está pensando na saúde dele, ele está pensando no tempo dele. Então, são várias tarefas ali que ele quer resolver. Então, a proposta de valor ela pode ser mais ampla com relação a isso. Legal, obrigado. É o que eu sempre falo, assim, eu brinco desses sem parar da vida, né? Que a proposta de valor deles lá é tanto comodidade de você não precisar parar na fila, ficar parado na fila, quanto também uma questão muito mais emocional de, por exemplo, assim, estou saindo de férias, no momento de todo mundo, eu não estou pensando no dinheiro que eu estou gastando, entendeu? Porque sair de dinheiro do nosso bolso, aquele momento de você parar no semáforo, nossa, como é que é o nome? Pedágio, desculpa. De você parar no pedágio, tirar o dinheiro da carteira, entregar para a pessoa e devolver o troco, você quebra a experiência, né? Então, sem parar, ele tem uma proposta de valor muito maior ali do que simplesmente só não pegar fila, né, por exemplo. Depois a gente tem os canais, que é como que, né, o produto ou serviço ele vai chegar até os potenciais clientes. Obviamente, aqui a gente está trabalhando de canais iniciais, então são os canais mais de sensibilização, obviamente os canais ali também de venda, né, porque o cliente ele vai ter essa proposta, e talvez começar a pensar também em canais pós-venda, né, porque a partir do momento que você já tem cliente entrando, você tem que dar aquele suporte após a venda ali, né, então você pode pensar nos 3 tipos de canais, tanto os canais para atrair o cliente, os canais para ter eles ali, para que eles consigam executar, e os canais para você conseguir oferecer suporte depois da venda do seu produto ou serviço aí, tá? E os canais são muito importantes e devem ser olhados desde o início. Ali, depois a gente pensa em receitas e a gente vai começar a falar sobre preço, mas não é o mais importante aqui, tá, gente? O mais importante aqui em receitas é o modelo utilizado para monetizar. Então, como que eu vou ganhar dinheiro? Vai ser através de uma assinatura, vai ser através de publicidade, vai ser venda mesmo por unidade, vai ser
sei lá, às vezes franquia, enfim, tem diversas formas aí, diversos modelos de fonte de receita que podem ser usados pelos alunos ali, tá? Depois eu passo até também para vocês um material onde descreve mais, acho que são 30 modelos de fonte de receita utilizados para monetizar aí. Por sinal, já que eu já estou falando de fazer uma pausa aqui para um pedido, passem materiais que vocês têm, viu? Para ser colocado lá também na pastinha do Dropbox lá. Então, se vocês tiverem qualquer coisa relacionada a isso, passem aí que eu vou compartilhando lá com o pessoal, ok? Depois a estrutura de custo, que a gente pensa os custos fixos e variáveis da startup. No Canvas não vai dar para descrever isso especificamente mesmo, então a gente vai colocar ali o nome desses custos, né, os custos básicos ali, e aí depois aquilo que eu falei, como o plano de negócio, os modelos de negócio, eles complementam, né, as ferramentas de modelo de negócio complementam. Porque aí, se não dá para deixar específico ali, depois a gente joga numa planilha financeira, onde a gente vai especificar isso muito melhor também. As métricas-chave, que são quais as ações e quais são as métricas que vão dar suporte a essa geração de receita e como que a gente vai fazer contato com o usuário e a retenção do mesmo. Então, assim, as métricas-chave ali no Canvas, no Lean Canvas, desculpa, é o que a gente utiliza para saber se a gente está evoluindo ou não, como que a gente quer, obviamente, né? Venda e trazer cliente. Então, é basicamente isso que eles vão colocar lá. Então, agora a gente vai fazer um ciclo ali de construção, aprendizagem, né? Construção, medição e aprendizagem. Como que eu vou usar para medir ali, né? Quais são essas métricas aí? Isso também é muito importante, porque aluno tem dificuldade com medir, com métrica. Ele não consegue, às vezes, não são todos, obviamente, mas às vezes não consegue pensar em como fazer esse monitoramento aí, tá? Então, isso é muito importante a gente ficar atento ali no processo de facilitação, deixar eles ali criarem as próprias métricas, mas ainda assim fazer esse ajuste de métrica para que seja uma métrica mesmo que ele consiga aprender e não uma métrica, tipo assim, por exemplo, tem muito cliente tem muito aluno que usa o tempo verbal lá do compraria. Ele falou que compraria meu produto. Isso não é métrica, porque, assim, compraria não significa que ele vai comprar, entendeu? Então isso tem que ser trabalhado com eles ali, tá? E, por final, a vantagem justa ou vantagem competitiva, vocês vão ver os nomes, né, dos dois nomes aí no Canvas, que aí qual que é o grande diferencial da sua startup. O grande diferencial no sentido que qual que é aquela sua força mesmo, aquilo que você tem diferencial que já a gente vai discutir isso na próxima, se eu não me engano, que cria o seu oceano azul, ou seja, que tira você daquilo, te coloca à frente e acima da concorrência ali também, tá? Alguma dúvida até agora? Ou comentário? Bora, então. Eu queria comentar uma coisa, Leandro. Diga, Ingrid. Manda bala. Sobre isso que você disse da métrica, que os alunos têm tanta dificuldade. Eu assisti hoje o vídeo do Ash Maurya, onde ele dá o exemplo do Canvas que ele faz na empresa dele. Certo. E ele explica e dá um exemplo muito legal de como fazer isso. Eu acho que vale a pena. E também no material, vocês traduziram, né, todos aqueles exemplos que ele colocou. Sim. Então, e tem uma coisa bem prática de métrica ali que chamou a minha atenção. Você lembra qual que é? Para tu compartilhar? Uma coisa, ele diz assim, uma métrica é o quanto você vai produzir. Então, para você chegar no seu dinheiro lá que você quer ganhar, você tem que vender por mês. Sim. Então, você tem que escrever um blog por dia, você tem que produzir aquela coisa. Sim. Isso é uma métrica muito válida, né? E o outro lado, a métrica da aceitação do cliente.
Que aí você pode colocar Então, daí, essa métrica de aceitação de cliente que a gente tem que tomar cuidado, porque os alunos, eles acham que isso de, eu compraria, ou demonstrou interesse. E, assim, tem outra coisa também. É até legal a Ingrid ter trazido isso até para passar para vocês. Tomem cuidado, porque os alunos, eles vão querer validar com quem não é cliente deles. E a gente tem que forçar eles a validar com quem é cliente. Então, se eu estou validando, assim, pegando aqui o exemplo aqui, né, que a gente utilizou do Zé, o Zé ele tem que ser validado, as hipóteses têm que ser validadas com o Zé, e não, por exemplo, com quem não é daquele perfil, entendeu? Você não está ainda desenvolvendo teoria, você não está ainda desenvolvendo negócios para outro público, você está desenvolvendo para o Zé. Então, isso tem que tomar cuidado também. Legal. Pessoal, é o seguinte, a parte 3 é aquela parte que o aluno pergunta, mas isso cai na prova? E aí eu queria passar 5 ou 6, eu não lembro agora, 5 ou 6 conceitos que eu quero que vocês tenham em mente na hora de fazer os quizzes, tá? Que seria a nossa prova, ok? Então, na hora de anotar esses... Mentira, depois eu vou passar essa apresentação para vocês vão ver, tá? Então, mas é a hora de pensar no que cai na prova. O primeiro conceito é aquilo que a gente chegou a conversar, que tudo no Canvas é uma hipótese até que seja testado e validado. Então, nada ali é certeza. Então, você não pode falar que, tipo, eu coloquei isso no Canvas, já é certeza. Não, tudo ali vai ser uma hipótese até o momento que ele for testado e validado. Ok? Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente e passar isso para os alunos. Número 2, os blocos mais essenciais ali do Lean Canvas é o problema e o segmento de cliente. Então, esses são os blocos aí que guiam mesmo todas as outras coisas que vão acontecer e todas as outras hipóteses que vão surgindo ali no Lean Canvas. Isso eu já falei, mas eu queria reforçar também. Se há um novo segmento de cliente, isso significa que vai haver um novo Lean Canvas. Então, se a gente está trabalhando com 2 segmentos de cliente, a gente está trabalhando com 2 Lean Canvas. Um exemplo prático disso para vocês que vão trabalhar com os alunos ali. Se o aluno ele criar uma plataforma multilateral é, por exemplo, o Mercado Livre da vida, que você tem um vendedor e um comprador. Para esses 2, você tem que criar um Lean Canvas diferente, porque são propostas de valor diferentes, são problemas diferentes, enfim, todo esse processo totalmente diferenciado aí que precisa de um novo Lean Canvas. Pioneirismo e disponibilidade de investimento não são vantagens injustas ou competitivas, então você ser o primeiro ou você ter muito dinheiro para aportar ali, isso não significa que isso é uma vantagem competitiva, tá? Não deu para explorar o caso da WebVan, mas a WebVan ela foi pioneira e tinha disponibilidade gigante de investimento, isso não significa que ela se deu bem, que aquilo era uma vantagem injusta. Então tem que tomar cuidado com isso daí também. E os canais eles devem ser testados e validados desde o primeiro dia. O canal é essencial ali de como atingir o cliente, como entregar aquilo para o cliente, então eles têm que ser testados e validados desde o primeiro dia. Fez o Lean Canvas, ele já tem que começar a ser testado, não pode deixar isso para depois também não. Gente, é isso, a gente está... Não quero de novo terminar em tempo aí com vocês. Finalizamos aí a lição 4. E o prazo do quiz é até dia 12, tá? De janeiro aí para vocês fazerem. O calendário da fase 2 presencial, depois eu vou passar para vocês, mas o grupo 1, do dia 28 ao dia 31, vai ser das 9 às 18, ali, mais ou menos, que vai começar o nosso treinamento, tem coffee break, enfim, tem tudo, vai ser super divertido, assim, espero que vocês estejam tão empolgados quanto eu tô, até porque vai ser legal a gente se encontrar, né, se conhecer. Infelizmente não vai dar para se encontrar todo mundo junto, eu tive que dividir em 2 turmas, mas eu vou sempre manter o grupo lá para a gente continuar a colaboração. E o grupo 2, que vai ser na primeira semana de fevereiro, dia 3 de fevereiro ao dia 6 também, esses 4 dias aí, tá? Intensos. A fase presencial ela vai ser aqui em São Paulo, lá na sede do Semesp, né? A gente tem essa parceria com o Semesp e eles que vão sediar esse encontro. Vai ser lá na sala. Quem já participou dos treinamentos do Semesp sabe que tem aquela sala lá no primeiro andar, então vai ser lá a fase. Reforçando algumas coisas aí, percorrer o conteúdo, vídeos, atividades, tarefas, manual do facilitador, a presença no webinar e o aproveitamento de 80% nos quizzes, no máximo 3 tentativas aí. Esse número 3 aí eu peço que vocês relaxem, e aquilo que a gente já discutiu também, que o importante é a aprendizagem, então vamos me passando o que está acontecendo que não está sendo atingido esses 80% nos quizzes aí. Eu estou junto com vocês nessa, então tudo que vocês puderem me passar de argumentos e
do que está acontecendo, para mim facilita muito, tá? Dúvidas até agora? Oi, Leandro, eu queria fazer uma pergunta, pode ser? Pode, pode. É o seguinte, você acabou de mostrar uns 3 slides aí, o nosso cronograma, você pode voltar lá rapidinho? Aqui. Isso. É só uma dúvida. O webinar do dia 30, como é que o pessoal do grupo 1 vai participar? Ah, não, fique tranquilo. Isso aí até eu cheguei a comentar com vocês. Esse webinar vai ser gravado. E aí depois vai ser gravado. Ah, pois não, tá. E aí depois vocês vão poder assistir. Tá? Tranquilo, tá joia. Obrigado. Isso aí já tá pensado já. É tranquilo. Ok. Deixa eu só perguntar alguma coisa. Tem alguém que está assistindo junto com outro? Porque assim, eu tô fazendo a lista de chamada pelos participantes do chat. Daí se tiver alguém que está em duplinha aí, me avisa, tá? Porque senão toma falta. É só para... Eu tô fazendo pela listinha de participantes que tem aqui. Deixa eu perguntar pedir para vocês, na verdade, outra coisa aí. Eu tô passando para vocês um questionário de satisfação dos webinars. E esse questionário de satisfação é super importante que vocês respondam lá. Eu coloco junto lá com a After aí, né? Para que a gente vá melhorando esses webinars cada vez mais, não só para a turma de vocês, mas também para as outras turmas, para as turmas futuras que virão. Então, respondam lá para mim, por favor. É anônimo, então vocês fiquem à vontade para falar o que vocês quiserem. E, gente, vocês vão ver também que eu não sou uma pessoa que precisa pisar em ovos, tá? Eu sou muito tranquilo com esse tipo de coisa, então vocês, por favor, qualquer crítica, qualquer coisa, sugestão, enfim, vocês podem falar para mim, podem, enfim, estar aberto a isso, ok? Eu acho que é isso. Da minha parte aqui, eu já encerrei. Se tiver alguma coisa que vocês queiram perguntar. Gente, muito obrigado. Faltando 3 minutos aí para as 19 horas. Britânico, pontualmente. Tenham aí um bom final de semana. Quem está de férias aí, aproveitem. Parem de ficar me humilhando e falando que vocês estão na praia, tá? E é isso. Então, muito obrigado aí pela participação. Um abraço a todos. E vamos que vamos. Semana que vem a gente está de volta aí, ok? Obrigada, Leandro. Obrigada, Leandro. Tchau, tchau. Aí, ó, tô na praia, é o Pedro aí, ó. Até. Obrigado. Tchau. Beijo e abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.